E aí pessoal, voltamos de novo aí depois de uma longa pausa aí no canal, né? Tava tarefado aí com as coisas do IFES e muita tarefa aí para resolver, muito pepino, mas consegui um tempo e a ideia é que eu volte aí com mais uma temporada de vídeos aí no canal, beleza? Nessa temporada eu pretendo falar um pouco de três assuntos principais aí, que são linguagens de programação, né? É o Unity, que a gente já vinha falando aí ao longo desse período passado aí no canal. Python, que cada vez mais se mostra muito útil e serve para qualquer coisa praticamente, e Flutter, que na verdade não é uma linguagem, né? É um framework para desenvolvimento mobile, beleza? Hoje a dica aqui vai ser sobre Python. Qual é a ideia? Você usar o Python sem precisar instalar nada no computador. Então, qual é a solução para você programar Python sem ter um computador seu, né? Podendo usar um computador de terceiro, usar um computador na faculdade, usar um computador na escola, na casa de alguém, sem precisar instalar nada. Como é que você faz isso? A gente tem um camarada online aqui da Google mesmo, chamado Google Colab. Se a gente pesquisar aqui no Google Colab, a gente já vai cair no primeiro site, já está até aqui, ó, que eu entrei nele aqui. Se eu entrar nesse site do Google Colab, ele me dá essa primeira página aqui, que ele tem os arquivos recentes, né? O meu Google Drive, o meu GitHub, eu posso enviar um código para cá, ou posso dar uma olhada nos exemplos aqui. Ele tem exemplos de tudo quanto programas interessantes em Python aí para a gente trabalhar com o Google Colab. Desde formulário, tabela, acessando arquivos, etc e tal aqui. Vou fechar aqui porque ele já está aberto aqui no boas-vindas aqui, né? Que ele já ensina algumas coisas. Tem um videozinho falando sobre o que é o Colab. O Colab ele mistura, ele cria ele é baseado no Jupyter, né? Uma ideia de programação em Python, onde ele mistura texto em Markdown e código. Ele chama isso de notebook. Fica até interessante para a gente, bem didático para explicar as coisas. Então você tem textos, links, etc. e códigos em seguida. Beleza? Aqui ele dá alguns exemplos de como fazer, etc. E tal. E se eu quiser, sei lá, carregar dados ou carregar arquivos que está no meu próprio Google Drive, como é que eu faço? Aí eu posso clicar aqui e pegar um exemplo. Ó. Google Drive aqui, ó. From Google Colab, Import Drive. Aí a gente monta o nosso drive, ele vai aparecer na nossa pasta ali, a gente consegue trabalhar com aqueles arquivos. Mas vamos entender aqui basicamente como eu uso esse cara aqui. Ó. Vamos vir aqui no arquivo, vamos fazer um novo notebook aqui. Pronto, está o meu notebook aberto, beleza? Ele já está numa célula aqui de texto, de código, desculpa, que tem o run aqui para eu executar essa célula. Eu posso apertar Ctrl Enter ou Command Enter no caso do Mac e eu vou executar o código que está aqui. Aqui do lado, o principal nosso aqui é esse arquivos aqui. Ele mostra a pasta atual de trabalho, então eu posso jogar um dado aqui e a partir desse momento eu chamo, por exemplo, uma planilha, uma base de dados, e a partir desse momento aqui no meu Python eu leio essa base de dados, posso salvar um arquivo em disco. Só lembrando que tudo que a gente faz aqui, esses arquivos temporários, quando eu fecho meu notebook e abro ele de novo, vamos botar aqui um hello aqui, ó, hello world. Quando eu fecho e salvo esse meu notebook e abro ele de novo, esses arquivos aqui são perdidos, tá? A menos que eles estejam no meu Google Drive, que eu posso montar por aqui ou posso montar através da linha de comandos aqui, né? Tá, vamos montar só para a gente ver aqui. Se eu executar esse bloco de código, ele vai pedir permissão para que acesse
os meus arquivos do Google Drive, eu vou aceitar, vou ter que entrar com a minha conta aqui, autorizar e pronto, ele já está montado, ou pelo menos está montando, né? Que ele está processando o código aqui, ó, montado, beleza. Ah, mas não apareceu aqui, tudo bem, eu tenho que dar uma atualização. Aí agora aqui, ó, tem um Drive, My Drive, então aqui tá os meus arquivos pessoais, que eu posso salvar inclusive lá dentro. Mas vamos lá, eu posso colocar textos, esse é um texto depois do código ali de cima. E esse texto é Markdown, tá? Por isso que ele tem duas partes. Aqui é o preview de como ele está ficando. O que é Markdown? Aquela linguagem que a gente usa para formatar texto com caracteres de texto. Por exemplo, eu posso botar assim, ó. Opa! Título. Ah, mas eu não sei Markdown. Não tem problema, você pode usar tudo aqui, ó. Por exemplo, quer botar um título? Ele já preenche para você aqui. Quer botar um, sei lá, um texto em negrito, ó. Texto em negrito. Eu posso marcar o negrito aqui, colocar aqui, ó, que são os dois asteriscos. É aquele parecido com aquela formatação que a gente tem no WhatsApp, né? Então eu tenho dois tipos nesse meu notebook aqui, eu tenho dois tipos, códigos e textos. Se eu quiser aqui, ó, no final dessa célula de texto, eu posso inserir uma outra célula de código. Detalhe, quando eu saio da célula de texto, ele some aquela parte de edição, né? Se eu der dois cliques, ele volta, porque só precisa aparecer o texto formatado. Então aqui eu posso programar em Python normal. Inclusive eu não preciso instalar bibliotecas, que a maioria delas já estão instaladas. Então, por exemplo, sei lá, vou importar o NumPy aqui, ó. Detalhe, ele me dá já sugestões, né? Importar o NumPy as NumPy. Ó, vamos botar um print np.py aqui, ó, que seria o valor de pi, né? Deixa eu ver se ele completa pra gente aqui. Olha só, ele completa, dá todas as opções do NumPy. Vamos botar o pi aqui, ó. Pi. Então ele vai imprimir o meu valor de pi. Mas lógico que a gente não pode esquecer do nosso Hello World, né? Então, por exemplo, se eu colocar vamos fazer aqui, ó, vamos colocar esse pi numa variável, por exemplo, pi recebe np de pi. Pronto, agora aqui se eu der o play, eu só estou vendo Hello World aqui porque o pi está guardado numa variável. Eu posso colocar mais texto aqui, vou colocar mais textos e vou colocar o código aqui, por exemplo, print pi. Esse pi não está nesse programa, não está definido, mas ele foi definido aqui em cima. Então, se eu rodar aqui, essa variável está na memória, é como se fosse um programa só aqui, e eu vou rodando pedacinhos dele, ele mantém a informação toda na memória. Lógico que eu posso vir aqui e reiniciar o ambiente de execução, aí ele tira essas variáveis da memória, né? Então, se eu reiniciei esse ambiente aqui, está inicializando, se eu der o play aqui, o pi não está definido. Por quê? Porque eu ainda não rodei a parte de cima do código. Se eu rodar a parte de cima do código e rodar a parte de baixo, aí sim esse pi está definido. Então, tem um pouquinho de diferença com o Python normal, mas ele é bem versátil, dá para a gente trabalhar com Python, dá para plotar gráficos, ele, ele é bem poderoso. Inclusive aqui, ó, se você tiver trabalhando com
aprendizado de máquina, qualquer processamento que você exija muito da CPU, por exemplo, você pode trocar e mandar ele, por exemplo, processar numa GPU, certo? Que aí ele vai processar, ele está reiniciando o ambiente aqui, então ele vai excluir o ambiente anterior, né? Porque a conta free você só tem um ambiente. Opa, o PIN não está definido. Por quê? Porque ele trocou o ambiente. Agora, nesse novo ambiente, eu preciso rodar isso aqui. Olha só, a mesma coisa aqui. Ó. Se eu olhar aqui, meu drive não está conectado. Ó. Eu preciso rodar essa primeira parte para conectar. Ah, mas ele pediu de novo. Ele pediu de novo para conectar? Pediu. Por quê? Porque eu reiniciei o ambiente. É como se eu tivesse reiniciado a máquina, né? Então, uma vez que eu conectei aqui, se eu atualizar aqui, ó, vai aparecer o drive aqui. Agora eu posso trabalhar aqui embaixo, não preciso rodar o meu programa todo, eu posso rodar só partes dele. Isso até facilita testes. É até mais interessante que rodar um programa inteiro no Python, que fica fácil de você rodar alguma coisa e a partir daí ver o erro só naquele pedacinho sem ter que rodar alguma coisa demorada, tudo de novo. E ele vai falar, ó, que tem um sintaxe erro aqui. Por quê? Porque eu esqueci de fechar o parênteses. Fechei o parênteses, rodei só essa parte. E ele facilita muito, então, a nossa vida. Beleza? É isso aí que eu queria mostrar. Lembrando aí duas coisas. Ele é um pouco diferente do Python. Por quê? Porque Python puro, né, onde você roda o programa todo, porque você vai rodando os pedacinhos e aquele pedacinho continua na memória, você não precisa rodar o programa todo. Apesar de ali no menu tem a opção de rodar tudo, mas é mais interessante você rodar os bloquinhos. E outra coisa que é importante lembrar, que lá na parte do gerenciador de arquivos, os arquivos ficam ali temporariamente. Então, se você fechar o notebook e abrir de novo um outro dia aí, ou num outro lugar, aquele arquivo não está mais ali, né? Então, o interessante é, eu vou guardar um arquivo que eu preciso de uma tabela de dados que o meu programa vai ler, deixa ela guardada no Google Drive, beleza? Ali tem vários tutoriais ensinando vários detalhes, tanto do Python quanto dessas minúcias aí do Drive, etc e tal. Não vai ser complexo aí para quem está começando a aprender Python e não quer instalar nada ou quer só ver como é que funciona alguma coisa. Beleza? Dá para rodar qualquer programa de Python praticamente aqui nesse Google Colab. Então é isso. Falou, pessoal.